Boa tarde, meninas. Então, esse aqui é mais um episódio do Pelvcast, onde a gente fala sobre saúde íntima da mulher e do homem, né? Então, especificamente nesse episódio aqui, a gente vai falar mais sobre obstetrícia, né? E a gente está aqui hoje com a Isabela, que a gente tem ah, uma clínica de fisioterapia pélvica aqui em Porto Alegre. O Rafael, que está por trás das câmeras aqui, mais conhecido como Reif, vai nos ajudar também, fazendo algumas perguntas. Ele não está aparecendo hoje, está muito envergonhado. E nossa convidada ilustríssima, que trabalha junto conosco, que é Vanessa. A Vanessa, ela é, não sei se posso afirmar, mas acredito que sim, é uma das maiores autoridades no Brasil para falar em gestante. Uau! Muito conhecimento, muita experiência. Bem-vinda, Vanessa, bem-vinda, Bela. Obrigada. Pessoal, estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha experiência, há alguns anos já cuidando de gestantes. Vou ter que dizer que é o que eu mais gosto de atender, não é difícil perceber, eu gosto muito de trabalhar com gestantes. Então, desde 2016, quando eu entrei no mestrado em saúde materna e infantil, foi o meu primeiro contato direto com gestantes. E desde então, meu público, acho que a gente acaba atraindo, né? Então, meu público, ele acaba sendo majoritariamente de gestantes e puérperas. E eu realmente gosto muito de cuidar, né, de gestantes. E como eu estive gestante há um ano e pouco atrás, então eu sei como é imprescindível, né, a gente se cuidar nesse momento tão importante. Eu espero contribuir com vocês um pouquinho. E como é que é o teu caminho na fisioterapia pélvica? Conta lá, desde quando Tá. tu morava em Recife? Conta. Desde que eu me formei, eu já entrei e já comecei a trabalhar na fisioterapia pélvica. Então, eu me formei em 2011. Antes disso, eu já tinha contato com a fisioterapia pélvica desde a graduação. Eu fui monitora, fiz estágios na área de fisioterapia pélvica. O meu trabalho de conclusão de curso foi na área da fisioterapia pélvica. Então, sempre foi a minha paixão. Eu nunca tive dúvida se eu ia trabalhar em outra área na fisioterapia ou não. E aí, as gestantes foram aparecendo aos pouquinhos. Realmente, quando eu tive um contato maior durante o mestrado, é que eu me senti muito mais segura, assim, para atender gestantes, né? E como eu fiz o mestrado no IMIP, que é uma instituição de referência a nível nacional, né? Uma instituição filantrópica, então atende principalmente gestantes de alto risco, né? E gestantes de baixa renda, por ser um hospital que atende SUS. Então, a gente acaba ganhando muita experiência quando a gente vê, assim, casos mais críticos, né? Mas eu nunca saí da fisioterapia pélvica, sempre me especializei, continuo me especializando. Depois eu fiz as formações do método de Gasquet, então eu gosto muito de trabalhar com os exercícios de Gasquet, que é uma médica francesa que antes era professora de yoga, e mais de 80% dos profissionais formados na França têm as formações, os cursos dela, então são exercícios específicos para o ciclo gravídico puerperal. Então, visa não só cuidar do assoalho pélvico, mas ajudar com exercícios específicos, bem direcionados, para que essa gestante ela não sinta dores, ela tenha qualidade de vida, ela não tenha nenhum tipo de desconforto, e minimizar aí os riscos de ter alguma doença, alguma disfunção mais grave durante a gestação. E teve algum momento, assim, foi na faculdade ou antes disso, tu já sabia que, tipo, não, eu vou trabalhar com gestantes? Na faculdade, eu vou dizer que a minha orientadora me influenciou muito, a doutora Valéria Passos. Então, a gente, na área, inclusive, da fisioterapia pélvica, eu já era monitora cuidando de gestantes. A gente tinha um trabalho de hidroterapia para gestantes. Então, eu sempre tive essa linha de ter voltado, né, de voltar assim, pensando em exercícios específicos para gestante. Então, o cuidado do assoalho pélvico durante a gestação é imprescindível, né? Elas deveriam cuidar, inclusive, começar a cuidar antes da gestação. Na gestação é imprescindível, porque o assoalho pélvico de toda gestante ele já é disfuncional. Por ação hormonal, pelo peso do útero gravídico, pelas alterações biomecânicas, né, oriundas da gestação. Mas eu já tinha essa experiência assim, de cuidar com exercícios globais, né? Então, a gestante não é só assoalho pélvico. Também é a sua real, mas a gente vai fazer tudo, é um sistema, a gente vai fazer exercícios pensando nesse cuidado do corpo todo. Ontem eu teve uma paciente na clínica ali que ela teve uma certa dificuldade de entender, quando fala assim, tá, mas o problema que eu tenho aqui, tu vai apertar lá, como é que funciona isso? Sim. Deu um sistema, né? Não somos fragmentados, né? Tá tudo interligado. E justamente com essa abordagem mais sistêmica, não sei, sei lá, um pouco subjetivo,
que tu começou aqui a trabalhar conosco e aplicou as técnicas que a gente já sabe, a gente já aplicava aqui, que a Isabela passa para vocês todas ali, e mais essa tua visão sistêmica e começou a dar mais resultado ainda, né? Sim, foi um diferencial, assim, realmente. Como eu já falei para vocês, o assoalho pélvico de toda gestante é disfuncional e a gestante ela tende a tensionar muito mais do que pode enfraquecer seu assoalho pélvico, mas tende a sempre a tensionar bastante durante a gestação. E foi um diferencial fazer a formação, trabalhar com a técnica de liberação miofascial, que a clínica tem um foco, né, de trabalhar, de começar com essa visão que a gente tem que liberar tudo antes de treinar, a gente tem todo um protocolo para seguir, então realmente faz toda a diferença. Melhorou o atendimento, melhorou a qualidade das evoluções das pacientes e veio a somar com o conhecimento, a experiência que eu tinha. Então, agora eu acho que a gente está dando a melhor assistência que as nossas gestantes poderiam ter. Perfeito. Possivelmente uma das melhores e mais diferenciais E mais completas, com certeza. existentes hoje. Não tem dúvida. É porque tudo vai juntando coisas e vai melhorando, vendo que funciona. E assim que as Sempre coisas baseado na vão melhorando e ciência. evoluindo, né? Sempre baseado nos estudos mais recentes, né? A gente sempre trabalha na clínica com um respaldo científico, então não é testes, então realmente é tudo que já funciona e já está comprovado através de estudos. Exato. E falando em evolução, nesse tempo que tu trabalha com gestante, faz quantos anos? Olha, desde 2011, eu trabalho com gestantes, né? Meu fluxo aumentou principalmente desde 2016, mas eu já trabalho com gestantes esse tempo todo. O que tu percebeu de evolução, assim, de técnicas e tanto do comportamento das pessoas? Tu acha que as pessoas estão procurando mais isso? O que tu observa ao longo desse tempo? Hoje tem um movimento muito importante, né, da gestante se cuidar. Lá em 2011, por exemplo, assim que eu me formei, quando a gente tinha esse projeto na universidade, né, de hidroterapia para gestantes, por exemplo, isso era dentro da cadeira de fisioterapia pélvica. Mal se ouvia falar, né? E aí tanto no público quanto no privado, não existia assim fisioterapia pélvica para gestante, era algo muito raro. Então hoje tem um movimento, tem uma procura, tem uma consciência. As mulheres estão estudando mais, o acesso à informação está ficando mais fácil e elas estão começando a entender, e os profissionais de saúde que estão prestando assistência às gestantes também estão começando a entender que o nosso papel é muito importante. Né? Inclusive, deveria ter sempre uma fisioterapeuta obstétrica dentro de sala de parto, porque a gente tem essa visão biomecânica do que pode facilitar ali na hora do parto. A gente faz uma preparação para o parto de excelência. Mas se a gente também tivesse uma atuação dentro da sala de parto, a gente poderia mudar alguns desfechos ali na hora, né? Evitar algumas intervenções desnecessárias, talvez, facilitar o parto, minimizar dores, desconfortos, talvez acelerar um processo de posição para que essa mulher ela tivesse uma posição mais confortável, né, que ela escolhesse para parir, mas que não fosse uma posição imposta. Enfim, o fisioterapeuta ele tem esse olhar, né, da cinesiologia, da biomecânica. Então, a fisioterapia ela sempre vai ser um facilitador. A mulher, ela sabe parir. Eu sempre falo isso para os pacientes. Se a gente for numa tribo indígena, elas estão parindo e elas não fizeram fisioterapia pélvica. Mas a gente é um facilitador. Não tenho dúvida sobre isso. E isso já tem comprovação científica, né? Então, quando a mulher ela tem essa assistência adequada, e ainda mais essa mulher moderna de hoje em dia, essa mulher que tem uma vida corrida, que tem uma maior predisposição a ter uma gestação de alto risco, né? A ter alguma comorbidade, as mulheres engravidam mais velhas, né? Então, a gente está aqui para trazer saúde e qualidade de vida, para que a gestação ela seja leve, tranquila, né? Não um fardo para essa mulher. Então, hoje as mulheres elas têm essa consciência da importância, porque a gente pode mudar um desfecho de uma gestação, quando ela tem esse acompanhamento tão próximo ali do profissional, e às vezes o fisioterapeuta é o profissional que está mais próximo da gestante, porque a gente tem consultas mais frequentes desde o início, né? Então, a gente consegue entender antecipadamente o que pode estar acontecendo e fazer alguma correção, um ajuste e melhorar a vida dessa mulher. Então, elas têm procurado mais, né, a nossa ajuda, o nosso trabalho, né, o nosso acompanhamento. E
E como esse movimento ele está crescendo, então elas começam a perceber que as mulheres em volta que tiveram essa assistência também tiveram uma qualidade muito maior na gestação e no parto. E como essas mulheres também estão estudando e vendo que a via de parto ideal é uma via de parto normal, né? A cesárea ela tá aí para salvar vidas. Eu fui uma mulher que precisei de uma cesariana ir para parto, então eu sei bem disso, mas nunca seria minha primeira alternativa de parto. Então elas começam a ver que a fisioterapia faz muita diferença. Sobre o que tu falou ali uma mulher de uma tribo, ela vai conseguir parir sem fisioterapia pélvica. Isso faz total sentido, que a gente sempre comenta na clínica que o parto é algo fisiológico, mas a gente precisa entender o que era a mulher de antigamente e o que é a mulher moderna. Hoje a gente trabalha 6, 8, 10 horas sentadas. Muitas vezes a gente acaba não tendo tempo para fazer o exercício físico, que é diferente da mulher de antigamente, né? Que tinha todo o trabalho da casa, a questão do trabalho com os filhos, enfim, né? Que acabava fazendo com que a mulher precisasse se movimentar mais. Então, através da mulher que a gente tem hoje, que trabalha tantas horas e tem uma rotina mais puxada, que a gente consegue adaptar, no caso, a biomecânica dessa mulher de acordo com o que a gente vê que é necessário para que ela consiga ter um parto mais rápido, mais seguro, e realmente mais tranquilo de forma geral, né? Isso, as nossas avós se agachavam, cuidavam dali do campo, então elas tinham essa mobilidade que a mulher moderna não tem, né? Pelo contrário, as pacientes chegam para a gente, elas têm encurtamento, tensões, pouca mobilidade, e a gente sabe que ao longo dos anos, se a gente for comparar a proporção ali do perímetro cefálico do neném e a pelve da mãe, é como se tivesse um estreitamento ali da pelve e o bebê faz muito mais esforço para sair, porque o perímetro cefálico cresce, a mulher está com a pelve mais estreita, com menos mobilidade. Então, se a gente for comparar com outros primatas ali, como a mamãe gorila é muito fácil para ela parir o bebê dela. Né? Então, essa não precisa de fisioterapia pélvica. Sim. Vai tranquilo. Vai tranquilo. A gente teve uma conversa com o Dr. João, o obstetra, e estava falando nesse sentido também, que ele, como um médico obstetra, ele tem exatamente a mesma visão que tu falou agora, tipo, a cesárea é quando é preciso. Sim. Que não é uma opção de parto. É que hoje, às vezes, até os profissionais mesmo acabam falando, qual a tua via de parto? Normal ou cesárea? E o que ele fala é exatamente que o parto, ele vai ser, quando a mulher vai pro hospital, ela vai para ter o parto normal. A cesárea é caso ocorra uma intercorrência, não é uma opção de via de parto. E é isso um dos pontos que acabou se perdendo com o tempo, né? Porque as mulheres já vão decididas lá com, sei lá, 10, 12 semanas que querem cesárea. Não, a cesárea, o correto seria ser um desfecho quando o parto normal não ocorreu. Foi mais ou menos o que tu falou que foi o teu caso, né? Exato. Foi uma cesárea intraparto, ou seja, a pessoa entra em trabalho de parto e por algum motivo não conseguiu um parto normal, daí vai para uma cesárea e não ao agendado. Exatamente, né? E o bebê sabe que vai nascer, tem uma cascata hormonal, facilita para a amamentação, a recuperação da mulher no pós-parto é muito melhor, porque não passou por uma intervenção cirúrgica, mas ainda assim, respeitando as escolhas, a autonomia da mulher, se ela decidir ter uma cesariana, ainda assim ela deveria escolher a fisioterapia pélvica. Né? A gente sabe que não é só a via de parto que vai alterar esse assoalho pélvico, pelo contrário, a própria gestação ela já altera bastante o assoalho pélvico. Então, independente da via de parto, ela deveria escolher a cesariana, né? A gente recebeu uma paciente essa semana que ela disse, se não nascer espontaneamente até 39, eu vou para uma cesárea. Será que né, esse tratamento faz sentido para mim? Claro que faz. Né? Primeiro porque realmente, tu não sabe quando é que o neném vai decidir nascer. Tu pode entrar em trabalho de parto antes? Pode. Mas tu também pode entender, né, que teu filho pode esperar até depois das 39 e tu mudar de ideia lá para frente. Porque é a via mais segura, é a via mais saudável. E, de qualquer maneira, você está cuidando na gestação do teu assoalho pélvico.
para que tu não tenha disfunção na gestação, no pós-parto e até anos mais tarde na vida. Então, hoje os estudos já falam que a gente cuidar do assoalho pélvico, tirar as tensões, fazer um treinamento da musculatura do assoalho pélvico na gestação é imprescindível para prevenir disfunções na própria gestação, pós-parto e até anos mais tarde, para prevenir prolapso, incontinência urinária, incontinência fecal, dor na relação. É porque se a pessoa ela vai para cesárea, o único benefício da fisioterapia pélvica que ela, a princípio, a princípio que ela não tem Sim. é a questão de evitar lacerações. Isso. Questão do parto. Então, tipo assim, Isso. a pessoa realmente, se ela tiver uma cesárea, realmente ela não precisou evitar lacerações, mas todo o resto ela precisa. Isso. E não é só isso, né, gente? Quando ela tem ali o abdômen, né, são várias camadas de tecido cortadas, a gente sabe que isso interfere na estabilização lombopélvica, na postura, no abdômen, e isso influencia no assoalho pélvico também. Aquilo que a gente estava falando, não temos partes isoladas no nosso corpo, tudo está interligado. Então, ela pode ter o assoalho pélvico afetado também por uma questão postural, que ela vai ficar numa postura mais antálgica, né, no pós-operatório, depois da cesárea. Então, isso também pode trazer alguma repercussão no assoalho pélvico dela, ela não está vendo isso com clareza. Então, ela deveria, eu acho que não teria outra alternativa a não ser cuidar desse assoalho pélvico, que se não foi cuidado antes da gestação, porque ela não teve uma avaliação, ela deveria ter feito uma avaliação com uma fisioterapeuta especialista para saber se esse assoalho pélvico já tinha alguma disfunção, já tinha alguma alteração antes de receber um útero gravídico, uma série de alterações hormonais. Se não fez essa avaliação antes da gestação, pelo menos durante a gestação, tem que passar por uma avaliação e ver o que precisa ser ajustado. Inclusive, tem algumas mulheres, no caso puérperas, que chegam no consultório com alguns tipos específicos de dor na relação, como, por exemplo, uma dor em diferentes posições que parece que está cutucando o útero ou gera uma cólica. Por quê? Durante as suturas da cesárea ali, acaba tensionando a parte do ligamento largo. E a tensão deste ligamento gera essa dor mais profunda e dá uma sensação de cólica na parte infra-umbilical. E é uma queixa comum que a gente vê no consultório. Outro ponto que é importante a gente salientar é que a gestação em si, ela sobrecarrega o assoalho pélvico. Por quê? A gente pensa numa bacia. Então, a parte de fora da bacia é a parte óssea e a parte de baixo dessa bacia é a parte muscular. À medida que o bebê vai crescendo e ficando mais pesadinho, vai sobrecarregando aquele músculo. Daí, para o assoalho se manter no local, ele começa a se tensionar. E essa tensão, ela pode gerar dor, constipação, dificuldade de urinar. Isso tanto durante a gestação quanto após um parto. E pensando nisso, a gente nem está falando de via de parto. Exato. A gente está falando somente da gestação em si. Então, toda vez que a gente ignora essa musculatura tão importante, a gente tem que entender que ignorar hoje significa tratar de uma disfunção amanhã, mais cedo ou mais tarde. Então, não fez preparação para o parto ali durante a gestação. Ok, tem que entender que no puerpério provavelmente ou vai ter dificuldade de ter relação, ou vai sofrer com uma constipação, ou vai sofrer com dores globais, que um dos nossos pilares ali na clínica de preparação para o parto é a parte de mobilidade e funcionalidade global do corpo, que, enfim, a conta chega mais cara, né? Porque imagina, estando com o bebê, ainda ter alguma disfunção. Então é isso. E são as queixas mais comuns, inclusive tem um estudo recente, né? São dores pélvicas, né? Principalmente dor na relação, incontinência urinária, incontinência fecal. Então, tudo isso é tratado e prevenido por fisioterapia pélvica. Essas são as principais queixas e dores lombares, né? Que também é uma queixa importante no pós-parto. Então, e é isso que a gente traz na proposta quando a gente vem com um tratamento muito individualizado e muito especializado para as nossas gestantes aqui, que a gente cuida do assoalho pélvico delas, mas a gente cuida também, a gente faz uma avaliação da postura, da respiração, então a gente cuida para ver exatamente o que essa gestante ela já tem de alteração, para que a gente proteja essas estruturas e ela não tenha nenhum tipo de dor musculoesquelética. Então isso não é só para que ela passe essa gestação, né, sem desconforto, mas pensando como é que essa puérpera vai estar no pós-parto para cuidar de um neném,
para amamentar. Então, é um cuidado que não tem preço, tem valor mesmo, sabe? Não tem enxoval que faça esse sentido. Mas infelizmente a gente é ruim de prevenir, muito bom de correr atrás do gosto e tal. Tá pagando assim. Problema. Aham. Exatamente. Aproveitando aquele gancho que tu falou ali, que a questão do parto normal é a via mais saudável. Por quê? Porque, primeiro, não é uma intervenção cirúrgica, como a Isa mencionou. O parto é fisiológico, ele é um evento natural, espontâneo. Então, a recuperação da mulher no pós-parto é muito melhor. O neném ele entende que vai nascer, e o parto normal é o neném que sinaliza que está pronto. A partir daí, o corpo da mulher ele vai liberando vários hormônios, porque ele já entendeu que o neném está pronto. Então, a primeira coisa é, meu filho escolheu que está pronto para nascer. O pulmãozinho está amadurecido, então o bebê libera ali o surfactante pulmonar no corpo da mãe, então a mãe começa a liberar os hormônios e aí o corpo começa a se preparar para o parto. O que as mulheres têm que entender, e eu sempre brinco com as pacientes, que se chama trabalho de parto, não é férias de parto. Então, precisa de tempo, paciência e espera. E aí o corpo vai se preparando aos poucos, até porque o assoalho pélvico ele se alonga mais de 200 vezes da posição normal dele. Por isso que não pode ter tensão. A gente tem que pensar no bulbo, em vários músculos ali que vão se alongar, vão se estender bastante para o parto. E a gente prepara alongando esses músculos. Então, tem que esperar o tempo do parto aí para acontecer de maneira saudável. A mulher ela tem que entender que por isso que o parto demora. Eu acho que a maior parte dos nossos pacientes tem medo do tempo do trabalho de parto e de sentir dor. E a dor faz parte do processo. A gente, quando passa a questão da educação em saúde para as nossas gestantes, a gente explica isso, que ela vai liberar uma série de hormônios, alguns, inclusive, como adrenalina, mas que se ela estiver muito estressada e liberar alguns hormônios do estresse, inclusive vai atrapalhar o andar natural do trabalho de parto. Mas o parto ele vai ser importante que o parto seja natural, porque o bebê está pronto. A mulher ela consegue, o corpo dela se preparou para isso, então o assoalho pélvico de toda gestante é normal. A partir da 32ª semana de gestação ele está se preparando para o parto normal. Tudo ali está se preparando para o parto normal. Então, mesmo que ela às vezes tenha escolhido ter uma cesariana agendada com 39 semanas, se ela entrar em trabalho de parto antes, o corpo está todo se preparando para isso. Né? E a recuperação dela no pós-parto é ser igual. Então, o bebê também, quando ele passa ali no canal vaginal, ele vai pegando as bactérias boas do canal da mãe. A amamento flui mais fácil, a amamentação, né? Então, quando a mulher ela passa por uma cesariana agendada, pode demorar umas 24 horas a mais para o leite descer. Então, é isso. O bebê está pronto, uma melhor recuperação no pós-parto, facilita na amamentação. São vários benefícios aí da alternativa do parto normal. E a via mais segura, mais saudável, menor risco de intercorrência. A gente sangra muito no trabalho de parto. E quando o parto é uma cesariana, a mulher ela sangra muito mais, ela perde muito mais sangue. Então, corre o risco de ter anemia, por exemplo, dependendo de como tiver ali os níveis, né, de ferro, ferritina dessa mulher. Então, eu não vejo benefício da cesariana. Sim. Eu vejo... Justamente por isso que eu perguntei, porque acho que a maioria das pessoas não tem essa visão mais aprofundada, talvez, do que parece assim, o parto, talvez a visão da maioria das mulheres ou das pessoas em geral, antes de ter o conhecimento, se ela for atrás desse conhecimento e tiver acesso a ele, é tipo, o parto normal dói, a cesárea não dói, porque vão me cortar anestesiado. E dói e demora, né? Isso que eu falei, assim, tem todo um passo a passo. Eu acho que o problema das gestantes é assim, mas demora quanto tempo? Né? Elas perguntam muito pra gente, demora quanto tempo? É trabalho de parto, precisa ter paciência, é primípara, né? A primeira gestação, o primeiro parto vai demorar um pouco mais. Por isso que a gente preza tanto pela parte de conhecimentos na nossa preparação para o parto, né? Porque eu sempre brinco, tu fala do trabalho de parto e nas férias de parto, e eu costumo falar que é como se fosse uma prova difícil. Quando a gente estuda e entende cada etapa, a gente vai para o trabalho de parto de uma forma muito mais preparada e segura. Uma das coisas que a gente escuta muito das nossas gestantes ali na Pelvic Clinic, especialmente puérperas, né? É que a nossa voz estava na cabeça dela falando o que fazer, como fazer, a hora que fazer, que precisa ser feito determinado movimento, por exemplo, respiração, porque realmente durante toda a nossa preparação a gente vai conversando e explicando a questão dos medos que essas mulheres têm e principalmente explicando sobre o que fazer, como fazer,
como o acompanhante pode auxiliar. Porque daí, quando ela está à frente naquele momento, não, para aí, estou sentindo tal coisa, preciso fazer tal coisa. E por isso que a gente faz tanto a questão da aula de parto, que daí a gente consegue fazer uma breve simulação ali sobre o dia do parto, e assim o acompanhante consegue auxiliar essa gestante de uma forma mais tranquila. E quando eu cheguei em Porto Alegre para trabalhar com a parte de doulagem, inclusive, junto com a fisioterapia pélvica, era muito claro para mim. Eu acompanhava mulheres que não tinham se preparado com fisioterapia pélvica para o parto e mulheres que tinham toda a preparação, conhecimento, tanto as mulheres quanto os acompanhantes. E os trabalhos de parto são muito diferentes. Porque chega alguns momentos que as mulheres acabam ficando, algumas, é claro, com certo desespero. Meu Deus, não acaba nunca, essa dor não passa nunca. Diferente de uma mulher que fez toda a preparação, entende o seu corpo, estudou para aquilo, o seu acompanhante está tranquilo, daí entende que cada contração é menos uma, que vai passar, que nem eu brinco, a onda do mar que vem e vai, né? Então, essa questão do conhecimento é uma das coisas que a gente não abre mão. É que a gente, como Exatamente por esse animal, não empoderamento. gosta de surpresa. Sim. Então, tudo que é surpresa para nós que a gente não conhece, dá medo, dá insegurança. E aí, ao longo daquele caminho, tu vai ter desesperando, como, quando é que vai acabar? Até onde vai isso aqui? Tipo, uma dor, um sofrimento, tal coisa. A pessoa não sabe lidar com nada disso. Quando vocês dão a aula, preparam a gestante, dão aula, ela sabe tudo que vai acontecer. É outra situação. A pessoa sabe totalmente. Não, isso aqui vai até aqui. Se passar isso aqui, tem algo diferente. Aí ela pode, de repente, tomar uma decisão, coisa assim. Mas, tipo, a pessoa sabe tudo que vai acontecer ali. Sim, o conhecimento nos empodera, o conhecimento nos tranquiliza, né? É imprescindível que essa gestante e o acompanhante entendam essas fases do trabalho de parto, o que pode, o que deve acontecer em cada uma delas, até para que o acompanhante ajude essa gestante a liberar mais ocitocina, manter o ambiente acolhedor, fazer uma massagem, usar as técnicas não farmacológicas para alívio da dor, então ajudar a entender, que nem a Isa falou, cada contração é uma a menos, então para que ela entenda que a dor é um processo, né? É a única dor, eu acho, que tem propósito, é a dor do trabalho de parto. A gente não se acidenta, não tem propósito, né? Mas é o propósito, meu filho vai nascer, então, e ela tem fim. Eu sempre brinco para os pacientes, eu digo, não sei por que vocês se preocupam tanto com parto. Posso dar uma dica de mãe? Se preocupa com a amamentação, que são muitos meses. Se são horas, ele tem começo, meio e fim. A amamentação tu não sabe quando vai acabar. E o risco de você ter alguma intercorrência, alguma dificuldade, um pouco mais de demanda, é maior, né? E o parto não deveria ser a preocupação das gestantes. Não fosse hipótese nenhuma, sabe? Na tua experiência como mãe, tipo, tu tinha já todo o conhecimento prévio de fisioterapia pélvica. Sim. Teve algo que tu passou assim e tu achou assim, tipo, mudei de visão isso daqui, ou tipo assim, um sentimento que tu achou que não ia ser daquela forma, não sei se eu estou me expressando bem, mas tipo, algo assim, tipo, o que mudou na tua visão depois que tu passou pelo parto, mesmo já tendo muito conhecimento sobre isso? Olha, eu acho que... E depois da aumentação também. Tá. Eu acho que a gente já tem bastante empatia e cuidado com as nossas pacientes, mas depois que a gente vive literalmente na pele, a gente fica muito mais empática e compreensiva, né? A gente realmente, agora é o meu lugar de fala também, então eu me coloco totalmente no lugar das pacientes, né? Eu gostaria de ter tido um parto via normal, não aconteceu. Eu sempre falava para os pacientes, né? Faça suas visualizações, coloca ali no plano de parto as suas intenções, mas a gente tem que ter um pouquinho de discernimento de que o melhor tem que acontecer ali para a mãe e neném, sem frustrações, sem desespero. Então, não aconteceu o parto exatamente como eu planejei, mas eu não me desesperei. Eu estava com meu filho bem, ele nasceu super bem, né? Fiquei dentro do possível bem ali no pós-parto. Então, é isso. Agora eu tento passar mais ainda para elas essa questão da frustração. Não se frustre se você se preparou para o parto normal e acabou indo para uma cesariana intraparto. Você deu o seu melhor e eu não me arrependo de ter me cuidado. Eu tive uma diástase
aos 4, e eu tenho certeza que foi por conta dos exercícios que eu fiz, eu não tive nenhuma disfunção no assoalho pélvico, eu não me arrependo de ter me cuidado, por exemplo, de ter feito os exercícios, de ter me preparado. No meu caso, eu deveria ter chamado a Isa, uma colega, para dar aula de parto, para mim e para meu esposo. No meu caso, fui eu que dei 2 vezes para ele. Mas é isso, não me arrependo de ter passado por nada disso, foi maravilhoso. Sobre a amamentação, graças a Deus, apesar de a gente ter ido uma cesariana, mas como foi uma cesariana intraparto, não foi uma cesariana agendada, então meu filho passou por aquele estresse, ele sabia que ia nascer, o leite desceu super rápido e ele nasceu esfomeado. Então ele mamou super bem. Mas a Isa sabe, eu tive perrengue com a amamentação recentemente, agora que tá cheio de dente, eu tive uma fissura. Né? Então, são essas coisas que a gente não planeja e às vezes acontece, a gente tem que ter mais demanda, mais cuidado e principalmente muita empatia umas com as outras. Um dos pontos que é importante a gente diferenciar é uma cesárea agendada de uma cesárea intraparto. Quando a cesárea é intraparto, ela tem benefícios que a cesárea agendada nunca vai ter. Terá. Eu perdi, por exemplo, de ter uma recuperação melhor, com certeza, porque um recém-nascido demanda muitos cuidados. E uma mulher operada também demanda cuidados, né? Porque a gente fica com uma certa limitação. A gente usa o abdômen para caminhar, para sentar. E aí você, com, né, com uma sutura ali, com uma cicatriz, você tem um pouco mais de dificuldade. Tem alguns recursos que a mulher ela pode utilizar também para né, pós-cesárea, e a fisioterapia ajuda com isso, mas é totalmente diferente de ter um parto normal. E o meu filho não passou ali pelo canal vaginal, então ele não teve ali o benefício, né, de pegar ali as bactérias do meu canal, enfim. Mas eu não, dentro do possível, não me arrependo de ter ido para, né, de ter passado pelo processo todo do trabalho de parto, de ter sentido as contrações e, enfim, ter tido uma intercorrência e ter precisado ir para uma cesariana. Que o Isabel falou agora em relação quanto mais tardia a cesárea, quanto mais o corpo tentar fazer o parto, melhor. Melhor, totalmente. Eu tenho certeza que o fato de eu ter passado pelas contrações, né, o Gael saber que ele ia nascer, isso fez toda a diferença para a amamentação, por exemplo. Isso faz muita diferença de acordo com o pré-natal. Tem mulheres que realmente não podem ir para um parto normal, daí é as exceções. Então, não é exatamente o que tu falou, quanto mais tarde, melhor. Depende da situação e depende de como foi ali o pré-natal e do que foi observado, né? Tem algumas mulheres que não fazem. Existem algumas, e a gente sabe que existem algumas questões que fazem com que a mulher ela precise ir para uma cesárea, mas é muito pouco, né? Sim. Percentualmente falando, é muito pouco. Perto do que acontece. Exatamente. Não é porque a gente só pede para o Chile, a nível de cesáreas eletivas, né? Então, o Brasil, no privado, no sistema privado, 80% dos partos são cesárea. E deveria ser exatamente o contrário, porque nos países desenvolvidos, 80% dos partos são mais. Então, 80% cesarianas é um percentual assustador. Perfeito. Voltando lá atrás, lá em Recife, teve um dia que você falou da questão do... Como é que foi a questão do movimento do Viu lá, que evoluiu bastante e que hoje tu enxerga que a gente pode fazer isso na Porto Alegre e tudo mais em relação à conscientização do sistema como um todo em relação ao parto, evolução em relação a isso? Não era assim, em Recife, eu acho que há 10, 12 anos atrás, não tinha essa procura também tão grande, né, para o parto normal. E aí eu vou até elogiar a Dani, que eu trabalhei com ela, que é quem traz a HSQ para o Brasil e traduz os cursos. Ela fez muito desse movimento, assim, junto com outros profissionais que ela prestava assistência, alguns médicos também, né, de mostrar que é a melhor via de parto e trazer essa questão da humanização para o parto, né, de respeitar as escolhas da gestante, em condutas baseadas em evidência e o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. A gente sabe que quanto maior esse acompanhamento da equipe multidisciplinar, mais benefícios traz para a gestante, né? E ela tem menos risco, inclusive, de ter sofrer alguma violência, enfim. Então, não era uma coisa tão, há 10, 12 anos atrás, não era tão frequente, assim, a gente vê as gestantes optando sempre por parto normal. Então, esse movimento aconteceu muito também quando elas viam esse benefício, né?
da via de parto, pela questão da recuperação, pelos profissionais, os melhores profissionais da cidade, começarem a ter essa mudança, essa cultura de trazer essa clareza para as gestantes do benefício do parto normal. E aí foi quando a Dani implementou lá em Recife, né, o método de Gasquet para cuidar das gestantes, né, com os exercícios específicos. Então a gestante ela ia fazer fisioterapia pélvica, fazia a sessão de Gasquet e tinha todo esse acompanhamento na preparação do parto. Então, começou aos pouquinhos e aí começou a ter esse maior acompanhamento da gestante em sala da fisioterapeuta cuidando, gente. A mãe cansada. A mãe cansada que aumentou 7 vezes à noite. A mãe nem cafeína sustenta. Então, começou a ter um maior acompanhamento, né, das fisioterapeutas em sala de parto. E hoje é uma coisa que a gente vê pouco aqui ainda. É que a gente nem pode entrar em sala de parto no Rio Grande do Sul. Tanto é que eu mesma fiz a formação de doula para poder estar na sala de parto. Porque sendo fisioterapeuta, com toda a formação em fisioterapia, especialização na parte de fisioterapia pélvica, mais as formações focadas para a gestante, não posso entrar na sala de parto como fisioterapeuta. Daí eu posso entrar como doula. Isso é um absurdo, né? Só que assim, no Brasil, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais atrasados, pensando nisso. Porque no restante do Brasil, se não me falha a memória, praticamente todos pode entrar a fisioterapeuta na sala de parto, que é um ponto importante para o momento do parto, porque nenhum profissional estuda tanto a parte de biomecânica do parto como o fisioterapeuta. Então, naquele momento, a massagem que a gestante precisa, o posicionamento que a gestante precisa, tudo isso é a questão especialmente a questão de posicionamento, é biomecânica. Ou seja, a gente não está fazendo o nosso papel, né, por questão, enfim, política. Totalmente política. Então, é uma pena. É uma pena. E é a gestante que perde com isso, né? Porque se tá difícil a gente implementar esse cuidado no privado, daqui que isso chegue no SUS, vai demorar ainda mais. Então, se a gente pensar que, já que a gente que cuida da biomecânica, né, a gente vai facilitar ali para que essa mulher, ela, além de sentir menos dor, a gente consiga melhorar esse posicionamento desse bebê que está rodando ali na pelve, está descendo, encaixando, né, e posicionar ela melhor no expulsivo para que ela tenha menos risco de ter laceração. Então, é uma questão também de saúde pública, né, porque se a gente consegue cuidar dessa mulher nesse trabalho de parto, o risco dela também ter algum problema depois que ela precise de uma demanda, né, de um cuidado no sistema de saúde, seja ele público ou privado, se a gente parar para pensar, é bem menos oneroso ter esse cuidado do acompanhamento da fisioterapeuta do que a gente cuidar de qualquer intercorrência que ela venha ter, porque ela não teve o suporte, ela não teve o acompanhamento que ela deveria ter ali. Da fisioterapeuta pélvica. Oneroso, risco e sofrimento. Você vai passar com sofrimento e vai ter a consequência ainda depois para correr atrás. Sendo que com a preparação diminui ou às vezes até zero. Exatamente, e a experiência negativa da mulher, porque não é só também a questão física, isso mexe com o emocional. Exatamente, aí ela acaba tendo uma experiência negativa no parto, que talvez ela não tivesse, se ela tivesse o acompanhamento necessário. E aí quando a gente pensa assim, uma mulher que ela, às vezes, como comentou assim, as que se prepararam, elas entendiam o processo, elas escolheram essa via. E as que não tiveram a preparação adequada, elas nem entendem porque estão passando por isso e o processo delas vai ser ainda mais lento, ainda mais doloroso e traumático. Isso é uma coisa que incentiva a cesárea também. Exato. Tipo, ter experiência em experiência, Sim. a pessoa vai comentando, tipo, a prima, a vizinha, não sei quem, pariu, a dor foi horrível e ficou toda lacerada. 14 horas de trabalho de parto. O parto é isso. Entendeu? O pessoal, a experiência de treino, o parto na volta, que é o N que ela tem. Isso. Pessoas que não tiveram nenhuma preparação, tipo, o parto é demorado, doído e tu sai toda lacerada. Isso é o parto. Vanessa, não é, né? Uma das coisas que tu comentou comigo e eu achei super interessante e vem
junto com o que eu falei da parte de biomecânica, é tu falar sobre aquela gestante que estava tendo um parto mais demorado e talvez estava sendo quase encaminhada para a cesárea e tu conseguiu, através de uma informação ali, reverter essa situação. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa experiência e o quanto a biomecânica tem a seu nisso através do método que a gente utiliza. Tá, e foi inclusive uma paciente minha aqui em Porto Alegre, tá? Ela foi para um hospital que não podia acompanhar, então eu fiz só a acompanhação, eu fiz só o acompanhamento pré-parto dela. E então, mas ela tinha bastante, era uma profissional da saúde, tinha bastante consciência corporal, enfim, ela veio para o acompanhamento logo no início do segundo trimestre, então ela tinha bastante informação, né? Uma gama muito boa de exercícios, muita consciência corporal. Então ela lembrou ali durante o trabalho de parto, ela e o acompanhante fizeram os exercícios, mas estava demorando um pouquinho mais tempo do que talvez a médica que estava acompanhando ela imaginava que fosse demorar o parto, e aí já estava com medo do bebê que tá em sofrimento, enfim. E aí ela disse, eu acho que é uma desproporção aqui, ele não vai rodar, ele não vai descer, não vai encaixar, vamos para uma cesariana, ele ainda está bem alto. E aí ela disse, eu posso tentar mais alguns exercícios, né? E aí, enfim, a médica levou algumas informações ali para ela limpou com os exercícios que eu fazia para mais ou menos cada fase ali do trabalho de parto, se o bebê estivesse mais alto, mas num plano mais baixo ali na pelve. E aí ela começou a fazer os exercícios, o bebê começou a descer e encaixar, e ela disse que a médica disse, se em 20 minutos ele não nascer, tu vai pra cesariana. E aí disse que em 20 minutos tava coroando ali, nem tava nascendo. E aí disse que ela chamou a equipe, chamou vários médicos que estavam ali de plantão, e disseram assim, vem ver, vai nascer. E aí, enfim, depois ela pegou o contato, encaminha vários pacientes, mas mudou o desfecho do parto, né, dessa paciente. Ela ia acabar indo para uma cesariana, eu sei que ela ia ficar frustrada. E acabou mudando ali o desfecho da mãe, do neném, e muito provavelmente o pensamento ali, tanto dessa profissional, dessa médica, como da equipe, de quem estava presente ali, de que realmente a biomecânica, um exercício correto, bem direcionado para cada paciente, pode mudar a maneira de nascer. Sim. Esse é o caminho, esse é o trabalho, na verdade, que impactou a história da mãe ali, do filho, do nosso parto, e é um tijolinho que tu colocou ali para destruir a outra. A mudança, exatamente. Porque às vezes as pessoas acreditam que o que é fisioterapia pélvica? É sentar numa bola de pilates e rebolar. É o mal da internet, É o né? mal da internet. Uma coisa que eu já perguntava, mas então, tipo, o que tu vê na internet hoje, que a gente tem acesso a tanta informação, só que talvez a maior parte dessa informação não seja tão benéfica assim. Que para uma gestante que não se aprofunda muito no conhecimento, ela acha que ela tem acesso fácil ao que ela deve fazer. E ela mal sabe que um exercício sem acompanhamento pode mais fazer mal do que bem. E na gestação a gente não pode pegar, de maneira nenhuma, sabe? Com gestante a gente até pega para menos do que para mais. E ela fazer um exercício totalmente sem acompanhamento, sem saber se aquilo é para ela, se aquilo é correto, é um risco muito grande, sabe? Então, é um risco para qualquer pessoa fazer um exercício sem acompanhamento, a pessoa pode se lesionar, por exemplo. Mas quando a gente pensa na gestação, são duas vidas que a gente tem que cuidar, né? Então a gestante ela não deveria olhar vídeos na internet, achar que é isso aí que ela sabe fazer, que a gente faz só isso e que a gente faz, né? Ou faz exatamente daquela maneira, ou com ela a gente faria isso. É para isso que a gente tem que fazer uma avaliação tão boa. A gente, né? A avaliação ela nos demanda muito mais tempo, muitas vezes, do que as sessões, porque a avaliação bem feita é o que vai nortear o tratamento. Então, não é uma receita de bolo, não é o mesmo protocolo, não são os mesmos exercícios para todas as gestantes, né? E a gente vai avaliar se é uma gestação de risco habitual, se é uma gestação de alto risco, o que essa gestante ela já traz de história previamente, quais são as alterações que ela já apresenta agora, né? Em que fase da gestação ela está. E a partir daí a gente vai montar um tratamento, vai montar um acompanhamento específico para ela. Então, é imprudência e irresponsabilidade ela olhar um vídeo na internet e achar que é exatamente isso, fazer igual. Ela pode até ter um exercício correto e que não vai fazer mal. Mas será que vai fazer bem? Não tem que pensar só se vai causar um malefício, mas
será que vai trazer benefício? Se a gente já sabe que um fisioterapeuta especialista em saúde da mulher acompanhando bem essa gestante pode, inclusive, ajudar a prevenir, por exemplo, que essa gestação vire uma gestação de alto risco, que ela tenha diabetes gestacional, que ela possa ter uma alteração de pressão, porque ela precisa fazer, né, um exercício físico. Então, a gente sabe o que ela vai precisar. Então, não é só se vai prejudicar, se vai fazer mal para o neném, mas é isso que você precisa, vai te fazer bem. Então, é muito arriscado, muito perigoso ela olhar um vídeo na internet e fazer. E a maioria dos vídeos que a gente vê é muita coisa errada ali. Sim, Exatamente. Mas você está vendo que tem muita coisa errada ou sem contexto. Aí, como você falou, né? Questão, cada pessoa tem uma biomecânica. Não é o mesmo exercício que vai encaixar para todo mundo. Isso. E aí entra um pouco também essa questão da gente ter uma dificuldade de valorizar o serviço das pessoas. Então, a pessoa acha que é caro pagar fisioterapia pélvica porque ela acredita que isso é só sentar em cima da bola e rebolar em alguns exercícios. Então, vou pesquisar isso aí e vou fazer. Não tem por que pagar alguém para isso. Então, só que tem uma distância tão grande disso, porque a gente tem uma cultura errada, de forma geral, no Brasil mais ainda. A gente valoriza produto e não valoriza conhecimento e serviço, que é muito bom. Então, se a pessoa usa um aparelho caro, aí é mais fácil pagar caro. Agora, se a pessoa não usa nada, que não, tipo assim, vocês não usam, não é invasivo e vai ter o melhor resultado possível. É difícil da pessoa aceitar pagar isso. Se tiver um aparelho envolvido que é muito caro, aí tudo bem. Tem essa questão dessa visão também, que é uma questão de, tipo, eu vou economizar aqui e vou gastar, sei lá, em outra coisa, que a gente sabe que tem muitos outros gastos, e aí a pessoa, sei lá, tá com outras coisas antes da fisioterapia pélvica. Outra coisa é a questão de profissionais especializados, né? O que acontece? O desfecho da gestação é o parto. Isso é certo e vai ter esse desfecho, beleza. Só que, por exemplo, assim, o que já aconteceu em mais de um caso na clínica quando eu estava atendendo uma gestante? Essas gestantes, elas faziam pilates com profissionais não especializadas e as profissionais prometiam, neste caso, que estavam trabalhando o corpo como um todo e dependendo, sim, só que junto trabalhavam o assoalho pélvico. E isso não é possível. Por que não é possível? A gente, na clínica, a gente faz toda uma avaliação, como a Vanessa falou, postural, de biomecânica global e também do assoalho pélvico. Então, toda vez que um profissional vai avaliar o teu assoalho pélvico, realmente a gente tem que avaliar a região íntima. Qualquer coisa que fuja isso, tu não está trabalhando o teu assoalho pélvico. E daí entra a questão da internet. Contração e relaxamento não trabalha o teu assoalho pélvico na grande maioria das vezes. E pior do que isso, pode piorar a situação. Quando a gente pensa em parto, a gente tem que pensar em elasticidade da musculatura para a passagem do bebê. Quando a gente fala em exercícios de contração e relaxamento, a gente está falando em exercícios de fortalecimento. Só que quando a musculatura íntima está tensa e a pessoa faz os exercícios de contração e relaxamento, além de não estar ganhando força, ela está ganhando tensão. Então, aquela musculatura que até teria elasticidade se ela não realizasse nada, acaba perdendo a elasticidade porque ela fica mais tensa do que deveria. Então, esses dois casos, felizmente, elas entenderam que estavam se prejudicando. Por quê? Porque elas começaram a ter alterações já na gestação, como, por exemplo, dor na relação. E daí elas entenderam que queriam um parto normal. Então, se eu já estou com dor na relação, como vai passar o bebê? Então, gestante, pensando em fisiopélvica, a gente tem todo o trabalho ali para chegar no dia do parto, mas é um paciente que a gente vai dar alta de alguma forma. E alguns profissionais acabam se baseando nisso para trabalhar com este público específico, porque não tem um momento de dar alta, já que vai ocorrer o parto. Só que nisso, a pessoa não tem a preparação da forma que deve, e daí ela vai pagar o preço por estar sendo acompanhada por um profissional não especializado, que é, por exemplo, ter uma laceração, ter um parto mais difícil, ter um parto mais longo. Então, isso a gente também tem que levar em consideração. A questão da internet é um problema, sim,
que a gente precisa realmente estudar e ir a fundo naqueles exercícios que estão sendo passados. Na maioria das vezes, eles não são passados na íntegra, a ponto da mulher se beneficiar daquele exercício. Mas o principal é, será que o profissional que eu estou indo, ele tem a capacidade de me proporcionar melhor para o dia do parto, ou seja, de chegar lá no dia do parto e eu estar completamente preparado, meu acompanhante estar completamente preparado, e é isso um dos nossos cuidados na Pelvic Clinic, que é a pessoa sair com todo o conhecimento necessário, mas além da parte de conhecimento, estar globalmente preparada. Ou seja, os músculos do corpo como um todo, a prevenção da parte de diástase, que isso pode falar um pouquinho mais depois, mas estar com este assoalho pélvico forte e funcional e com a elasticidade, estar com a mobilidade pélvica adequada para o dia do parto, estar com um assoalho pélvico forte para auxiliar no dia do parto e principalmente, o que eu já falei, a questão de conhecimento. Então, isso é um dos pontos que a gente também precisa levar em consideração. Quem é o profissional que eu estou indo tratar a minha musculatura íntima e me preparar para o parto? Isso pensando não somente em fisioterapia pélvica, né? A parte do médico, a parte da enfermeira obstétrica, a parte da doula. E outra coisa que eu sempre falo para as minhas gestantes, será que eu troco de médico? Será que eu troco de enfermeira? O que tu deseja para o dia do parto e o quão alinhada a tua equipe de parto está contigo. Porque se o que tu quer é X e o que a tua equipe está falando é Y, não faz sentido. Se tu chega para o profissional que te acompanha, por exemplo, o médico, e tu fala sobre o dia do parto, sobre a via de parto que tu quer, e é normal, e tu, vamos, e o médico, enfim, diz, vamos deixar para depois, é muito cedo. A gente precisa começar a repensar se realmente eu estou no profissional que vai me proporcionar aquilo que eu busco. Exatamente. Só puxando um gancho ali, que tu falou assim, tem pessoas que acham que com técnicas diferentes elas vão estar se preparando. Primeiro, é uma responsabilidade do profissional que está prestando essa assistência dizer que ele vai fazer alguma coisa que não é da competência dele, né? Porque aí o profissional da saúde, ele tem que trabalhar baseado em evidência científica. E a gente sabe, por exemplo, Pilates não trata incontinência urinária, não faz a preparação do assoalho pélvico para o parto. Então, já começa daí. E se ela pensar que não tem preço, não tem valor ela cuidar não só dela e do neném durante a gestação e pensando, né, nesse facilitador para o trabalho de parto, mas só ela pensar que não tem preço, ela não tem nenhuma disfunção, ela não tem nenhuma dor no pós-parto anos mais tarde na vida, é uma economia gigantesca. Então, a gente precisa abrir o olhar dessa mulher para isso. Não tem enxoval na Disney que pague essa saúde dela. Porque é tempo, dinheiro desperdiçado tempos depois, né? Então, a gente ter esse cuidado com essa gestante para que ela tenha essa clareza, né? Essa questão da informação, todas as nossas pacientes têm essa questão da informação, do que ela realmente precisa fazer, em que ela precisa se dedicar. Mas as pacientes que têm esse acesso só dos profissionais da saúde que elas só procuram pela internet, né? Ou que elas confiam naquele profissional que vai propor um tratamento que ela acha que vai cuidar de 5 coisas ao mesmo tempo e não vai. Então, esse é o problema, né? É essa mulher que realmente não estuda, não vai a fundo. Então, procure informações rasas ali na internet. Isso tem em todas as áreas, mas assim, isso parte de uma ignorância desse profissional, porque alguma parte das vezes realmente estão Aptos a isso, né? aptos a, tipo, isso aqui vai ajudar na gestação, né? Sei lá, alguma coisa assim. E aí entra aquela nossa parte psicológica de querer acreditar que o que a gente faz ajuda os outros e tudo mais. Então, é muito mais ignorância do que, de fato, ser algo, vamos dizer assim, intencional. Sim. Assim, talvez na grande maioria das vezes é nesse sentido. Eu acabo brincando às vezes com algumas pacientes que elas pedem o Instagram do filho. Sim. Eu brinco assim, não pede o Instagram, pede o currículo. Isso, pede o lápis. Exatamente.
Porque ali é mais certo da gente realmente saber E tu já, a especialização. vocês já tiveram pacientes que ou tiveram uma experiência traumática de parto, alguma coisa assim, ou consequências, por seguirem esse caminho de acharem que estavam se preparando ou pesquisando na internet ou fazendo pilates? Como é que foi? Tá, já tive experiência ruim, sim, infelizmente, do paciente, tanto pelo fato de não ter esse cuidado, não ter procurado nenhum tipo de cuidado, ou ter procurado uma má assistência, né? Tá sendo acompanhado por um profissional que não prestou ali uma humanização durante o trabalho de parto. E é sempre frustrante, é sempre traumático, é sempre doloroso. Isso faz, inclusive, com que a mulher questione se ela deseja ter ou não uma nova gestação, porque ela tem sempre a associação de dor, disfunção ou algum evento traumático ali durante o trabalho de parto. Então, fazer com que essa mulher ressignifique, né, o processo da gestação para ela, o processo do trabalho de parto, também é uma função para nós, né? E o que aconteceu com ela? Tive vários pacientes, vou contar uma recente, tá? Inclusive, recebi um feedback bem legal, acabei nem postando nem nada, mas ela teve um parto normal, sem laceração e fluiu tranquilo, fez os exercícios. A neném nasceu há 2 dias atrás. E aí, o primeiro parto foi há 16 anos atrás. E ela não se preparou como ela deveria, ela não sabia nem que fase do trabalho de parto estava. O profissional que prestou assistência fez uma série de procedimentos, né, de intervenções desnecessárias. Ela teve traumas na região perineal, a gente não sabe se é porque não se preparou por conta dessas intervenções desnecessárias, porque ela foi obrigada a estar em determinada posição, e ela não tinha clareza, não tinha esclarecimento, não tinha informação, passou por algumas violências, não sabia o que era, e isso foi um processo traumático. Acho que não é à toa que demorou tanto tempo para vir uma nova gestação. Então, eu acho que isso vai deixar marcas sempre, né, numa mulher. Sim. Eu tive vários casos também, até porque eu trabalho muito com a parte de pós-parto e com a parte de pessário. A parte de pessário, ela é focada em prolapsos, então dependendo de como foi a gestação e especialmente o momento do parto, aumenta as chances da mulher ter o prolapso. O prolapso nada mais é do que o que a gente escutava lá das nossas avós, bexiga caída, né? Então, para que a gente consiga resolver isso, muitas vezes acaba sendo um caso cirúrgico ou um caso de uso do pessário junto com todo o treinamento ali da musculatura íntima. Agora, um caso que me chamou muita atenção foi uma pessoa que teve duas gestações e 2 partos, né? Que um deles foi. Ela queria parto normal, tanto nos dois. Daí ela se preparou as 2 vezes de forma equivocada, olha só. Ela foi em busca de conhecimento sozinha, e daí, enfim, foi um parto longo, acabou sofrendo várias intervenções desnecessárias, parto extremamente difícil, e ficou com um pós-parto bem difícil mesmo, porque sentiu muita dor na relação, daí não conhecia fisioterapia pélvica, não tratou. Enfim, quando foi para outra gestação, ela foi em busca de uma profissional que, enfim, não sei se não tinha especialização necessária, não sei se não sabia o que estava fazendo, mas enfim, ela ficou em torno de quase 4 anos sem conseguir ter relação ela fala sempre isso para mim, ela não conseguia sentar no chão para brincar com os filhos, porque ela ficou com tanta dor na região íntima que ela tinha que sentar com as pernas cruzadas o tempo inteiro. Por quê? Porque teve uma laceração gravíssima, foi uma laceração 4, daí ela ficou com alteração na continência, então foi um caso bem complexo. O caso dela foi mais falta de conhecimento mesmo. Ela sempre diz que agora ela está preparada para passar pela 3ª gestação depois que ela me conheceu. E daí ela sabe que é possível, eu estou sempre trazendo de alguma forma conteúdo para gestantes, né? E daí ela vê uma nova possibilidade, já que as 2 anteriores não foram possíveis. E há vários casos bem complicados, assim, de pós-operatório, que a gente vê que as mulheres acabam passando por umas cirurgias extensas para resolver uma questão que poderia ser facilmente prevenida. Facilmente prevenida. Quais que são os principais mitos que tu vê, assim, que estão na cabeça das pessoas, principalmente vou falar
fora da área profissional, da área das mulheres, né? Que são grávidas ou querendo gestar. Mito. Meu marido é muito grande, meu neném não vai passar. Vai nascer? Não vai nascer. Sim, então. Não vai passar. Tá visível, Deus, talvez assim. depois disso, eu tô preocupada. Ai. Que mais? Mais uma coisa. Deixa eu Padrão. ver. É, Tem várias, assim, Tem mas se a gente parar pra pensar, vamos pensando. A minha pelve é muito pequena, essa eu acho que é a principal. Deixa eu pensar aqui. Falta de líquido. Falta de líquido amniótico também, que elas têm uma certa preocupação. medos. É. Vai falar dos medos também. O que o pessoal tem mais medo? Eu já vi de todos, desde o medo de vomitar no dia do parto até o dia, até a questão de fazer cocô. Fazer cocô. Esse aí Eu acho que é o mais maior. grande. Gente, parto fisiológico. Fazer cocô também pode acontecer, tá? Geralmente, a mulher, ela nota ali próximo do parto acontecer que o intestino está funcionando bem, né? Já pode ser um sinal, assim, que talvez o parto esteja próximo. Se não é um indício de que a mulher entrou em trabalho de parto. Mas, geralmente, o intestino tende a funcionar melhor, assim, mais no final. E aí, não precisa se fazer lavagem, tá? Antigamente, a mulher, ela ia ter o parto normal, tinha que fazer uma lavagem intestinal. Hoje em dia, isso não acontece mais, pelo amor de Deus. Mas se tiver algum conteúdo ali, se tiver, né, de fezes, vai sair. Quando o bebê pressionar ali no canal vaginal, a mulher, ela vai sentir vontade de fazer cocô e às vezes não tem conteúdo. E se tiver, vai sair. E tá tudo bem. Às vezes a gestante, ela nem nota. Eu acho que na grande maioria os profissionais já dão um jeito de tanto a mulher quanto o acompanhante nem perceber. Se tiver na banheira, pega uma peneira e pesca. Mas já tenta dar uma disfarçada. Mas isso é uma questão que incomoda as mulheres. Mas tem que entender sobre isso, gente. É fisiológico. Pode ser que isso aconteça. Vai sangrar, vão sair secreções, porque é um processo fisiológico. Ela tem que estar consciente disso, o acompanhante tem que estar consciente disso, e tem que saber que isso não é um problema nenhum para a equipe, pelo contrário, a equipe sabe que isso vai acontecer, isso é bem natural, tá todo mundo acostumado, inclusive comemorado, porque se sair por pouco, quer dizer que o neném vai nascer rapidinho. É que, para as pessoas entenderem, a gente tem 3 compartimentos. Na frente, a bexiga, o de trás é a parte do útero, então a medida que de trás a parte do intestino, reto e ânus. À medida que o bebê vai descendo, ele vai apertando os compartimentos anterior e posterior. Então tem a parte da bexiga, se está cheia, a tendência é que ela tenha mais vontade de fazer xixi, faz xixi, tá tudo certo. E a parte do intestino vai apertando e sai com mas o bebê tá vindo. Então é uma das coisas que nos partos que eu acompanhei, eu noto que a equipe, assim, tá sempre empenhada a mulher não se constranger com isso. Também eu acho que na hora do parto não é uma coisa que a mulher ela só tá na partolândia, a já preocupação é antes. Na hora ela tá na partolândia, ela nem lembra. Lá em Recife tinha um médico que dizia assim, que eram 3 nenéns que nasciam. O primeiro era o cocô, o segundo era o neném de fato, o terceiro era a placenta, aí o parto acaba. Explica para nós o que é a partolândia. A partolândia é uma ação hormonal de que a mulher ela já está ali, possivelmente numa fase de transição, no final da fase ativa, indo para o expulsivo, e aí, por ação hormonal, ela não consegue raciocinar muito bem, né? A gente, inclusive, conversa que, né, o racional vai ser o acompanhante ali, né? Então, ela começa a ter alguns sintomas físicos e emocionais ali nessa fase, e muitas vezes ela não lembra do que ela fala, né, do que ela disse. Mas é a fase que ela disse que vai morrer, ela quer ir para casa, que ela quer uma cesariana, e o bebê já tá bem baixo, enfim, vai nascer de parto normal. Ela querendo mudar a vida, e na hora ou não, ele vai nascer de parto normal. E muitas vezes é isso, a hora que ela pega, ela xinga o marido, foi você. E a hora, é isso ali, que é a mais exaustão física e emocional, toda a energia da mulher, ela tá voltada ali, né, para a barriga, para as contrações, o nascimento do neném, pode ter uma exaustão física e psicológica ali na hora. Ela não escutar a voz do marido. Não quer. Eu tinha uma paciente que falava isso, assim, ela vai chamar o marido assim, fazia, foi você. Foi você. Eu pergunto isso porque quem não passou por isso
e principalmente nós homens, a gente não imagina, Sim. não tem ideia do tamanho do que acontece ali, coisas que têm impacto hormonal do parto, né? Porque, na verdade, no fim das contas, de uma forma geral, somos guiados pelos hormônios. Sim. A gente está com mais hormônios do prazer e da felicidade, a gente pensa de uma forma, a gente está com Estresse, o estresse, cortisol, exatamente. cortisol alto, ou dor, coisa assim, que tudo que libera cortisol, acho que qualquer coisa é negativa. Né? Isso. Então, assim, a gente pensa baseado nos hormônios, no fim das contas. Eu acho que já vai tendo uma adaptação durante a gestação, que já vai tendo uma mudança de comportamento Muito. e humor das mulheres. Muito, uma variação hormonal muito grande, uma maior sensibilidade para a maioria das mulheres, né? A gente fica mais sensível, chora mais fácil no pós-parto, então essa alteração hormonal fica bem evidente, né? A gente fica muito sensível, por isso que a gente inclusive conversa com as nossas gestantes e com os acompanhantes, né? Sobre baby blues, sobre depressão pós-parto, sobre essas alterações que é uma coisa química no cérebro da mulher, né? Não tem a ver com vontade, com felicidade, se ama ou não o filho, se tá, né, feliz com aquela situação. Não. Então, realmente, os hormônios, como a gente falou, mexe com as nossas decisões. A gente meio que né, tem as nossas decisões, as nossas atitudes meio baseadas pelas nossas ações. E essa parte de conhecimento que a gente bate muito forte dentro da clínica é exatamente para isso. Quanto mais o casal, enfim, a gestante ou o acompanhante, eles entenderem cada um desses momentos aí, tanto da gestação, parto e pós-parto, mais tranquilo vai ser. Que é uma das coisas que eu escuto muito das puérperas na consulta pós-parto, é isso, nossa, que bom que tu me avisou. E o marido também fala isso, nossa, é muita mudança. Até para o marido estar atento que, ó, tem alguma coisa diferente aí, vou em busca de um profissional, sei lá, de um psicólogo, do médico, para auxiliar a mulher neste momento que já é de altos e baixos pela questão da amamentação, mudança, enfim. Privação de sono, exato. Então, é isso, essa questão do nosso pilar de conhecimento, ele é focado exatamente nisso. Exatamente, esse é um ponto interessante. Além de toda a alteração hormonal que já teve ali, tem essa questão física depois, de privação de sono e tudo mais, que vai ter depois, porque quando a gente, é comprovado cientificamente, quando a gente dorme menos, a atividade do córtex pré-frontal diminui. O córtex pré-frontal é o nosso segundo colo, então a gente toma decisões erradas, é mais fácil, tipo, por exemplo, tanto a falta de sono e mais ou menos no meu sentido é a questão do álcool. O álcool também faz isso, tanto que depois, numa ressaca, é muito mais fácil, a gente tá muito mais propenso a comer uma porcaria, sei lá, comer o que tá na geladeira, um lanche, uma lasanha, uma pizza, do que se tu estiver bem, dormido bem, tá hidratado, tomou água. Com energia, com o raciocínio perfeito, com a memória, que é uma coisa que, que muda muito. Muda demais na gestação. Aproveitando o gancho sobre a parte do pós-parto, uma das queixas que as mulheres trazem bastante para a clínica é a questão de não ter desejo após o parto. E eu não estou falando ali após a quarentena, não é isso, mas após mesmo. Então, queria que tu conversasse um pouquinho sobre essa questão de amamentação e a questão de libido pós-parto. Já por ação hormonal, a mulher ela pode apresentar um ressecamento vaginal, ela pode ter a questão da baixa libido, então ela não vai sentir desejo, ela não vai ter vontade de ter relação possivelmente, e a questão da privação de sono atrapalha também bastante. Eu falo com as gestantes que é como se a natureza dissesse assim, tu tem um neném para cuidar, e ele não vai sobreviver se não cuidar dele, sabe? Então, realmente é uma coisa muito instintiva da mulher, ela ficar muito ligada no bebê. E eu acho de extrema importância a gente conversar sobre isso com o parceiro. O parceiro tem que entender, porque às vezes o parceiro pensa, como a gente falou assim, não é só o período da quarentena. Gente, o período da quarentena é que o útero ainda está aberto, exposto, ela tem um risco de infecção, então tem que ter um tempo que tem que respeitar ali. Mas às vezes, mesmo depois da quarentena, essa paciente não vai ter desejo, não vai ter vontade. Então a gente precisa conversar com o parceiro que tem que respeitar essa etapa. E que muitas vezes ela pode ter tido uma laceração, ou felizmente pode ter passado por uma episiotomia, pode ter um ponto de fibrose, pode ter mais dor e sensibilidade, então ela ainda por cima vai ter que vir para ser tratada, né? Então, essa questão da libido, ela mexe muito
Porque às vezes a mulher ela fala assim, poxa, eu tinha uma libido maravilhosa na gestação e agora no pós-parto do nada eu não quero. E tem também a questão da identificação com aquele corpo do pós-parto, né? Então tem essa questão da mulher se olhar no espelho e não se reconhecer. Então, quando a mulher ela vira mãe, muitas vezes ela não está reconhecendo mais quem é que ela é, como se ela agora tivesse virado a mãe, ponto. E não, a gente tem uma função a mais, mas a gente não deixa de ser a mulher, a profissional, a amiga, a filha, a irmã que a gente era antes. Mas tem essa dificuldade de reconhecer quem eu sou agora, e também tem muito essa questão do corpo do pós-parto, da flacidez abdominal, das estrias, do aumento do peso corporal, né, aumento das mamas. Essa mulher, ela se olhar ali no espelho e ela não gostar do que ela vê, ela não tem muito essa identificação ali com aquele corpo e com quem é essa mulher agora. Isso também é função que a gente faz, né, de educação e trazer informação e conscientização para esse casal. Então, ela tem que respeitar esses processos. Para algumas mulheres vai ser bem rápido e para outras nem tanto. Quando a mulher está amamentando, tem a questão da prolactina que está ativa. O que é a prolactina? Quando a pessoa chega ao orgasmo, é liberado a prolactina. Após a relação, na maioria das vezes, quando é uma relação completa e satisfatória, que tem a liberação que deve de prolactina, a gente quer ficar no quentinho, afastado, não quer nem que toque. E é exatamente este hormônio que está ativo na mulher para que ela consiga amamentar. Então, eu gosto de explicar principalmente para o companheiro da puérpera, né? Que é aquele momento que a mulher não quer ter relação também pela questão hormonal. É como se a mulher tivesse um orgasmo, só não tem a questão do prazer, né? Sim, mas tem relaxamento. Mas tem a questão do relaxamento e acaba realmente evitando ter relação. Como tu falou, não é com todas as mulheres, mas a grande maioria, sim, né? Acaba tendo uma diminuição do desejo, por exemplo. Voltando a falar do assunto da Gasquet, o que tu vê como o maior diferencial, tanto de benefícios quanto de consequências que fazer na aplicação desse método a gente consegue evitar? Ele é um método assim que ele vai cuidar da postura, da respiração e do assoalho pélvico. Então é tudo que uma gestante precisa. Quando ela tem uma boa postura, ela vai minimizar o risco de ter dores, de ter alguma disfunção ali na sacroiliaca, no pubis, no quadril, na lombar, enfim. Quando ela trabalha a respiração, ela vai ter menos fadiga durante a gestação, a gente vai trabalhar mais esse diafragma e é uma preparação também para o parto. E a gente vai cuidar desse assoalho pélvico para não ter disfunção. Então, assim, é um método muito completo e é o único método que ele é específico para gestantes e puérperas. Então, diferente de outros métodos, por exemplo, o Pilates também teve como base o yoga. O método de Gasquet teve como base o yoga, mas o Pilates ele precisa de adaptações para essa gestante. Eu fiz formação de Pilates antes de fazer de Gasquet. Então, não sou contra o Pilates, foi minha primeira formação. Mas você precisa adaptar os exercícios de Pilates para a gestante, não é uma coisa específica. Ela vai para academia, você também precisa adaptar os exercícios. É diferente de você ter um método exclusivo para gestantes e puérperas, então ele é totalmente seguro. Né? Tem vários, a doutora Bernadette Gasquet tem vários livros publicados em vários países, ela viaja o mundo inteiro para dar cursos, mais de 80% dos profissionais da França trabalham com o método dela e vem que realmente o risco de laceração com as posições de parto para proteção de períneo, né, é muito menor, então traz inúmeros benefícios, a gente acaba cuidando, né, de vários pilares ali dessa gestante. E aí também, sobre a questão do método de Gasquet, a gente tem exercícios específicos para tratar de ácidos. Então, a gente faz uma avaliação baseada na avaliação que ela ensina nos cursos, na formação dela, para a gente avaliar a diástase, como ela avalia, a gente faz a correção postural também. E aí a gente trata a diástase de maneira segura, para que essa gestante, essa puérpera, inclusive, quando ela quiser voltar para a atividade física, ela tenha segurança de que ela não vai ter uma disfunção por aumento de pressão, por um exercício incorreto, que acabe piorando essa diástase, porque ela já tratou do assoalho pélvico, da postura, da musculatura paravertebral, da musculatura abdominal como ela deveria, e aí depois ela pode seguir no treinamento funcional, fazer atividade física que traz prazer para ela, o esporte que ela praticava antes. Mas ela não pode ir para essa etapa sem vir para a fisioterapia pélvica,
cuidar da qualidade desse abdômen, desse assoalho pélvico, para que ela não tenha realmente um problema grave depois. E os exercícios do método de Gasquet para pós-parto são excelentes, assim, eles trazem um resultado muito bom. Os pacientes gostam bastante, é um exercício mais seguro que ela pode começar. Então, antes do que ela começaria ali a atividade física na academia dela, são exercícios que dá para fazer muitas vezes com o neném do lado, são exercícios que dá para fazer na posição deitada, lateral, por exemplo, às vezes dá para fazer o exercício estar aumentando ao mesmo tempo. Então, é um método bem diferenciado. Não tenho dúvida de que a mulher ela se beneficia bastante quando ela faz os exercícios do método na gestação e no pós-parto, principalmente se essa mulher ela pensa em voltar para a atividade física. Faz quanto tempo que trabalha com esse método? Desde 2019. Ó, 6 anos agora. E tu percebeu muito na prática essa diferença, assim? Total diferença. Hoje, as gestantes que eu atendo, raramente elas têm dores graves, algum problema. Quando ela chega com uma queixa pontual, a gente já corrige com os exercícios. Então, por isso que o nosso plano de tratamento é muito específico para cada uma, né? Não tem exercício genérico. Então, são gestantes que elas têm uma qualidade de vida muito boa e eu atribuo muito ao método. E elas têm uma recuperação excelente no pós-parto e a grande maioria delas, quando tem uma diástase, é uma diástase fisiológica, não é uma diástase que atrapalha a funcionalidade ali da musculatura abdominal, né? Tem uma abertura muito grande. A diástase precisa acontecer. Sim, precisa acontecer na gestação. A gente vai cuidar para que no pós-parto ela não traga nenhuma repercussão biomecânica nessa mulher, não traga dores, desconfortos. O que tu observa que antes de tu aplicar o método, essa questão que fala de diástase, o que mais que tu observa assim, que tinha antes e que depois que começou a aplicar, começou a não ter? Acho que eu não conseguia prevenir tanto essas alterações musculoesqueléticas, essa questão da alteração postural, das dores, dos desconfortos. Então, é uma mudança de paradigma muito grande, porque, como a Isa falou, a mulher moderna, ela vive, ela trabalha muitas horas, ela vive muito tempo sentada, numa má postura, ela tem pouca mobilidade, ela tem pouca flexibilidade, ela não tem quase nenhuma consciência corporal. Então, depois do método, a gente muda muito a qualidade de vida. Então, essa mulher ela já começa a pensar como é que ela pode trabalhar de uma maneira mais confortável. Então, a gente vai fazendo adaptações, inclusive, no dia a dia dessa paciente. A gente faz uma avaliação ali do quanto de atividade que ela pratica no dia a dia, não só de atividade física, mas, por exemplo, tu vai andando para o trabalho, tu volta também. Então, a gente vai pensando como é que a gente pode ajustar para que ela não tensione ou não caminhe de uma maneira errada, como é que ela deita na cama, como é que ela vira. Então, são coisas que parecem simples, mas quando a gente pontua todos esses pontos, né, e vai trazendo para a paciente o que ela deveria fazer, e aí ela tem essa mudança de vida, essa mudança de comportamento, ela acaba não tendo queixa. Então, é uma gestante que realmente ela vem para se preparar para o parto e ela acaba tendo muito mais benefício do que ela imagina, e depois ela leva isso para o resto da vida. Esse é o problema, né? Essa distância entre o que ela acredita que vai ter na fisioterapia pélvica e o que ela realmente tem. É por isso que mais pessoas poderiam e deveriam procurar, porque elas não sabem o quão benéfico vai ter. Pensando, Vanessa, em diástase, uma das coisas que a gente vê é as mulheres irem em busca de cirurgias para tratar esteticamente a diástase. Mas pensando na parte funcional, o que uma cirurgia ela não possibilita para a mulher que o método de Gasquet possibilita? Para começar, controle da musculatura, né? Então, a gente sabe que independente da via de parto, claro, pós-cesariana, ela vai ter uma redução maior ali na musculatura abdominal, mas até por ação hormonal, pela disposição abdominal ali, ela vai ter mais dificuldade de ter controle nessa musculatura abdominal. E aí ela aprender a ter controle, a fazer a contração adequada, né, a dar esse estímulo que a musculatura precisa, isso aí a cirurgia, a intervenção cirúrgica não vai fazer por ela, né? Então, o método vai trazer essa consciência, essa melhora do tônus, essa melhora da percepção da contração da musculatura, que não tem intervenção cirúrgica nenhuma que faça isso por ela. Sim, a gente tem que pensar na funcionalidade, não somente na parte estética, né? A estética, ela vem como consequência no método do Gasquet. A funcionalidade é exatamente. Né? E outro benefício assim, do método que eu acho que é fundamental são os exercícios durante a fase ativa do trabalho de parto, para facilitar a descida e encaixe no bebê.
e a mulher ela ter autonomia para escolher a posição de parto que ela mais gosta, mas uma posição de parto que tenha como intenção proteger esse períneo, proteger esse assoalho pélvico, né? Então, uma posição de parto que tem a intenção de que essa mulher ela minimize ali o risco de laceração. Então, é possível escolher uma posição confortável que ela consiga se alongar, né? Que é o princípio do método, é o autocrescimento, então que ela consiga fazer esse autocrescimento, um movimento de suspensão, que ela respire de maneira adequada, que a gente sabe que ela precisa respirar, principalmente ali no início possível, e que ela minimize o risco de ter laceração só com uma correção postural ali. Então, eu acho que faz toda a diferença ela passar por esse, né, esse fluxo que a gente dá, nas sessões que a gente vai mostrando para ela essas possibilidades de escolher, de ter autonomia de escolher a posição que ela quer parir. Eu acho que um dos principais desesperos, né, de quem está ali na sala de parto, sabe de biomecânica, é exatamente isso. A gente sabe que os músculos que a gente precisa ativar no momento do parto, essa ativação se dá através do autocrescimento. E daí toda vez que a gente vê algum profissional fazer isso, dá vontade de chorar. Só que como a gente não tem essa autonomia, infelizmente, no momento do parto, fica mais complicado, né? Fala um pouquinho sobre essa questão do autocrescimento versus flexão, o que a gente mais vê, tanto em novela, filmes, e infelizmente até no Instagram, através de profissionais da biomecânica, sobre essa flexão versus autocrescimento do método de Gasquet. Primeiro, assim, a gente tem que pensar, né, que o que vai sair é o bebê, né? Os órgãos têm que ficar em seus devidos lugares. Quando a mulher, ela faz uma valsalva, né, quando ela tranca a respiração e empurra tudo para baixo, ela tá empurrando não tá empurrando só o bebê, ela tá empurrando todos os órgãos para baixo. Quem vai sofrer com isso é o assoalho pélvico, né? Que está sofrendo uma pressão excessiva e desnecessária. E a gente sabe que para o neném nascer, ela só precisa relaxar e respirar. E aí o bebê também está fazendo força para sair. Se essa mulher ela está comprimida, ela não consegue nem respirar adequadamente. E ela precisa respirar, porque no momento das contrações ela precisa mandar oxigênio para o bebê. Então, quando ela faz esse movimento, né, de autocrescimento, ela cresce, ela faz uma suspensão e não ela tranca, ela não puxa, né, porque tem os ganchos na maca e ela é orientada a puxar e fazer essa compressão. Quando ela faz o autocrescimento, ela respira melhor, ela está alongada, e aí na contração, o movimento, né, porque o útero é um músculo, então os feixes se contraem e a maior pressão para o neném sair. Então, com esse autocrescimento, ela consegue respirar melhor, ela tem mais autonomia, então a mulher ela se sente, inclusive, mais participativa, ela consegue se posicionar melhor, ela vai fadigar menos, vai respirar melhor, vai manter esse alongamento e vai conseguir relaxar bem seu assoalho pélvico, que é isso que ela precisa saber relaxar, precisa ter um assoalho pélvico coordenado também, porque ela precisa saber qual é o movimento que ela vai fazer quando ela relaxar para esse neném passar. E sobre o treinamento com Epinô pro dia do parto? Ai, nunca usei. Que bom, né? Nunca usei. Bom, ele não é proibido. Na verdade, não, peraí, vamos alinhar que o Epinô é proibido porque não tem estudo científico. Não, proibido pelo nosso conselho, ele não é proibido de usar. Sim. Tá. Mas nas técnicas de gestante não faz sentido. Não, nunca usei, não faz sentido algum usar. Nos Estados Unidos, inclusive, as mulheres compram e usam sozinhas, sem acompanhamento de profissional. Não sei se no Brasil chega nesse ponto, mas não existe. Mas tanto o Conselho Federal de Fisioterapia como a Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, eles não dizem para a gente usar. Pelo contrário, a gente tem que conversar com as nossas gestantes sobre risco-benefício, dizer para elas que não tem evidência científica nenhuma, que é um dispositivo, né, feito para fazer uma expansão ali perineal, com o intuito de prevenir episiotomia ou laceração, mas não tem evidência científica nenhuma. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que se você insuflar demais, você pode até causar microtraumas numa região que a gente quer que chegue completamente íntegra. Então, eu não vejo o benefício de utilizar ele, nem mesmo como algumas profissionais utilizam, né, para gerar propriocepção ali na região. Tem muitas outras maneiras da gente treinar propriocepção sem utilizar esse expansor. Então, eu nunca utilizei. E na clínica é proibido. Exatamente. Explique o que é o Epinô. O Epinô, ele é como se fosse um balão, que daí vai inflando e ele vai crescendo. A ideia
dele inicial seria alongar a musculatura do assoalho, que já se sabe que isso não é verdade e ele não tem essa capacidade. Ou no caso, coloca no canal. Isso, quando coloca no canal. E também, através do Epinô, a promessa é fazer o treinamento do expulsivo. Só que o que acontece? O parto, ele é fisiológico. Na clínica, a gente explica para as nossas pacientes sobre qual a força, que a dúvida é, qual a força que eu tenho que fazer? Né? A gente, durante as sessões, a gente explica como direcionar essa força. Que a maioria das pessoas acreditam que o parto é fazer força de cocô. E não é isso. A gente tem que direcionar para o canal. Só que o Epinô, nesse treino, muitas vezes as mulheres acabam saindo frustradas porque não conseguem fazer a expulsão do balão por uma questão óbvia. No dia do parto tem toda uma descarga hormonal que não tem ali no momento do treino. Então, ali nas nossas sessões, na nossa consulta, a gente vai só explicar como é que é a questão do relaxamento para ir descendo o bebê da forma que precisa. E não é uma força de cocô, pelo contrário, não é força, é relaxamento. E quando a pessoa utiliza o Epinô, fica, na maioria das vezes, acaba atrapalhando no dia do parto, que isso eu já vi muito em sala de parto, as pessoas não saberem o que fazer, como fazer, e o que a gente escuta é faz força de cocô, que a gente sabe que não é. E daí entra a questão, novamente, da falta do profissional da fisioterapia pélvica dentro da sala de parto. Que isso é uma questão biomecânica. É porque daí são tem uma coisas que falta. hoje em dia tá comum a gente duvidar da ciência. Mas é coisa faz sentido a gente aprender a fazer força para a hora do expulsivo. E isso foi crescendo até chegar a esse ponto. No caso, o Epinô tem muito a ver a questão do puxo dirigido também, né? Isso. É porque, Mas- assim, na verdade, o puxo ele tem que ser espontâneo, né? Então, a mulher, quando o bebê ele chegar no plano mais baixo da pelve, dos túbulos isquiáticos, então é uma região muito vascularizada, muito nervada, quando o bebê chegar ali, estiver pronto para o expulsivo, a mulher ela vai sentir uma vontade natural de fazer força. Mas não é essa força de cocô como se estivesse extremamente constipada, tranca a respiração, usa ali muito o abdômen para expulsar. Não, ela vai sentir uma vontade natural de expulsar. O que a gente treina com as nossas pacientes é o que a Isa falou, a gente precisa ensinar o direcionamento. Então ela tem que ter propriocepção e coordenação para saber o que é que ela vai fazer ali no assoalho pélvico, para não fazer nenhum movimento contrário. Mas o puxo ele passa a ser dirigido se por acaso a mulher não tiver essa sensibilidade, em algum momento, por uma analgesia mais tardia, né, uma quantidade maior, enfim, ela não tem a sensibilidade, não consegue perceber quando tem a contração e ela acaba sendo mal orientada sobre o que ela deveria fazer na hora, porque ela não está com essa sensibilidade, ela não está sentindo o que ela tem que fazer. Como o parto é natural, então talvez o Epinô, uma comparação tanto grosseira, né, parte como tu treinar, ou ter botar alguma coisa na garganta para treinar um pouco. Sim. Tipo, é um negócio que é natural. É uma das Natural. explicações que eu dou para minhas gestantes quando elas perguntam: é força de cocô? Daí eu explico como que é realmente e principalmente digo assim: se tu precisar vomitar, alguém precisa te ensinar? Daí elas, não. Eu sempre peço desculpa pela explicação que é péssima, mas é algo que a gente consegue entender de forma mais fácil. Ninguém precisa te ensinar a vomitar, da mesma forma que ninguém precisa te ensinar a aparelho. A única coisa que eu faço realmente é essa questão de diferenciar a força do cocô. Porque na cabeça delas é essa força. Por quê? Porque está na internet, porque a amiga falou, porque a tia falou. Os filmes e todas as séries. Exatamente. Então, é isso que eu sempre tento quebrar ali já nessa aula de parto, durante as consultas, para que fique claro que tem que ser o relaxamento e é o relaxamento do canal vaginal e não da parte intestinal. Então, preparação. Inclusive, muitas vezes os partos acabam ficando mais longos por esse erro. E o bebê pode ter bradicardia, fica um expulsivo mais longo. Tem outros problemas também. Sim. No caso, tu falou, né? Questão de facilitar. Então, preparar o corpo o máximo possível, de forma correta,
E essa questão de saber tudo que vai acontecer, saber como não fazer a força e tudo mais, né? No fim das contas, é isso daí que faz total diferença na experiência, de fato, ali no resultado. E quando tu veio de Recife para cá, faz quanto tempo? Eu vim em 2021. O que foi mais, o que tu mais sentiu diferença, assim, né? Não nessa área profissional que você vai. Eu sempre também no churrasco, mas não assim, na área profissional. Ah, o churrasco outro nível. Eu me- Meu marido não. Lá ele tinha problema com o açougueiro. Mas, enfim, eu senti falta de não ter tanta presença do fisioterapeuta na sala de parto, né? Delas acharem que um profissional substitui o outro, entender da importância de uma equipe multidisciplinar, que eu não vou fazer o que é competência do médico, mas ao mesmo tempo a enfermeira obstétrica também não faz o que uma fisioterapeuta pélvica faz, e muito menos uma dor, né? Então, ela entender qual é a função ali, o trabalho de cada profissional, o que cada um vai trazer de benefício para ela, e ela realmente conseguir fazer uma análise, né, que faz mais sentido para ela ali, de ter de acompanhamento durante a gestação e durante o parto. Isso a nível profissional. E nas gestantes, se tiver alguma diferença em relação à visão, treino, alguma coisa assim? Não, não. Eu acho que as crenças é uma coisa muito individual. Acho que está mais atrelado à experiência familiar de cada um. Ah, tive uma experiência familiar maravilhosa. Minha mãe teve 6 filhos de parto normal, sem laceração, a melhor coisa do mundo, né? Ou experiências negativas na família, em pessoas próximas, isso acaba influenciando mais, assim. Acho que menos, talvez, do que uma questão cultural, assim. Acho que não. E o que a gente precisa fazer aqui para fazer evoluir como os hábitos? Percebeu essa evolução aí, assim? Eu acho que a gente tem que trazer essa consciência para ela que a gente muda o desfecho da gestação e do parto, né? Que a gente é um excelente facilitador e que ela investir em saúde é o melhor investimento. Porque uma mãe saudável, né? Se ela pensar na qualidade de vida dela no pós-parto, uma mãe saudável vai trazer o melhor cuidado para o seu filho. Pelo menos eu sempre pensei nisso, grávida. Assim, eu preciso cuidar de mim, porque eu preciso estar muito bem no pós-parto. Eu não posso estar com nenhum tipo de dor, eu não posso estar com nenhum tipo de disfunção, sabe? Então, o teu filho não precisa do quarto mais bem decorado do mundo, sabe? O teu filho precisa de uma mãe saudável, fisicamente e mentalmente. Então, investir em saúde, em autocuidado, é a melhor coisa que ela pode fazer por ela mesma, porque a gestação mexe muito com a gente, nosso físico, nosso emocional. E vir para as sessões com a gente é um cuidado físico, mas a gente também traz muito do alento emocional, que às vezes a gente é a pessoa que tem mais contato com ela, né? Que ela precisa. Então, se eu puder dar uma dica, não como profissional, mas como mãe, cuidem de vocês, porque o seu bebê precisa de uma mãe saudável, sabe? Sim. E tu vê que falta um pouco essa visão, tanto na gestante quanto no acompanhante, ou Falta, falta. Eu acho que talvez isso, eles acabam negligenciando esse cuidado e dando preferência para coisas que são supérfluas, né? O teu filho não precisa do melhor book fotográfico, né? Do enxoval que vem lá dos Estados Unidos. Ele precisa disso. Ele precisa que tu tenha uma gestação saudável, porque uma mãe, né, uma gestante saudável traz repercussões para o filho. Então, uma mãe que faz exercício físico, que não tem nenhuma comorbidade, isso vai fazer, isso influencia na saúde do feto, né? Isso influencia na saúde do neném. E uma mãe bem no pós-parto, bem fisicamente, porque, né, ela, enfim, não tem nenhuma queixa, não tem nenhuma disfunção, tem consciência ali do que é né, o corpo dela, o cuidado com o neném, o que ela precisa focar, também influencia no bebê. até o próprio humor da pessoa. Totalmente. Se a pessoa está totalmente frustrada com consequências no parto, Se ela ela vai, sofreu um trauma, se ela estiver triste por qualquer coisa nesse sentido, ou, tipo, vai afetar todo mundo, o bebê, tudo, mas muito mais ela, sim, né? tem. Então, é nesse sentido. E a gente sabe que saúde no Brasil não é algo barato em relação ao poder aquisitivo, mas é uma coisa até que uma frase bem conhecida, mas agora esses dias o David falou para mim, que antigamente a noiva dele fala, a gente tem que escolher as lutas que a gente quer lutar, né? Então, tipo, ele não tem dinheiro para tudo, tá? Mas tu prefere dar um enxoval melhor pro teu filho, ter um quarto melhor, ou tu prefere que tu esteja bem para cuidar dele da melhor forma?
infelizmente, essas são escolhas que têm que ser Sim. feitas. Então, por mais dura que seja essa escolha, é uma escolha que tem que ser feita, e tem que ficar claro. E se a pessoa escolheu o quarto e o enxoval, beleza, mas ela tem que estar com a visão clara da consequência que vai ter se ela não tiver uma preparação. E saúde é pra sempre, né? O enxoval que o bebê, tu vai ver que ele vai perder, tem roupinha que ele vai usar uma vez só. Sinto te dizer. Mas saúde é para sempre. Porque o bebê tem prazo curtíssimo. Beleza, então, muito obrigado pela conversa. Nossa intenção é que essa seja só a primeira de várias outras conversas que teremos. A intenção é a gente trazer informação de qualidade, de verdade, baseada em ciência, vamos dizer assim, do conhecimento de ponta, né, do padrão ouro que a gente costuma trabalhar, que infelizmente essa não é a realidade da maioria da internet. Então tem pessoas, tem profissionais, que, a boa parte deles falam coisas erradas, e sem contar as pessoas que não são profissionais, que tiram coisas da cabeça, que acabam prejudicando e fazendo com que essas pessoas, como a Isabela mesmo já falou, que recebeu algumas pacientes que, claro, fiz a preparação na internet, só que a pessoa vem depois já para tratar a dor na relação, tipo, 2 anos depois. A pessoa fez a preparação na internet e teve um parto traumático e ficou 2 anos com dor na relação. Ou dor para central. Então, é mais complicado ainda, né? Não é só no momento da relação, é a funcionalidade do dia a dia dessa mulher. Então, enfim, tem que escolher onde vai investir e principalmente qual profissional vai investir. Quer deixar uma mensagem final? Como físio ou como mãe? As duas. As duas. Gente, é aquilo que eu falei. Eu acho que não tem maior investimento para você e pro seu filho do que você cuidar de si, sabe? Gestação pós-parto muda muito com a gente, sabe? E a nossa vida continua. A gente continua com todas as outras funções. A gente só ganha mais uma função como mãe. E a sobrecarga materna é muito grande, né? Então, faça da sua gestação uma gestação leve e saudável, para que essa sobrecarga maior no pós-parto ela não seja tão tensa, ela não seja tão pesada. É importante ter uma rede de apoio, vocês sabem que eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Mas cuide, sabe? Cuide de você na gestação. Crie esse hábito desse autocuidado, de tirar um tempo para você. E esse tempo pode ser e deve ser uma fisioterapia pélvica, por exemplo, sabe? Mas tira um tempo para você. Você vai criando esse hábito na gestação, você não vai perder esse hábito no pós-parto. E o seu filho, você vai ser sempre a melhor mãe para o seu filho, mas seu filho precisa da mãe saudável. E você tirar esse tempo para você é uma maneira também de você ser uma mãe saudável para o seu filho, sabe? Estar bem. Estar bem e exceção. É. Então, foi isso. Muito obrigado.